Eu quero falar com você nessa noite, e o tema que eu coloquei na minha mensagem é: pare de agradar todo mundo. Vamos ver o que vai dar. Eu quero começar fazendo duas perguntas para você, e eu quero que você já comece realmente pensando aí, você que está em casa, você que está aqui no auditório. Eu quero que você pense agora, que tipo de pessoa você é? Você é daquelas pessoas que gosta, você faz questão de agradar todo mundo? Você é aquele tipo de pessoa que se sente feliz quando todo mundo está feliz? Sabe aquele tipo de pessoa que, cara, a minha maior satisfação é ver as pessoas felizes? Conhece alguém assim? Aquelas pessoas que dizem assim: olha, a minha maior satisfação, a minha maior alegria é poder olhar e ver que as pessoas estão felizes. Ou aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu gosto que todo mundo goste de mim. Eu faço de tudo, eu faço questão que as pessoas olhem para mim, as pessoas tenham prazer em mim, as pessoas se agradem de mim. Ou seja, são aquelas pessoas que fazem de tudo para não ter os famosos haters, né? São pessoas que fazem de tudo para não ter os seus inimigos. Elas fazem de tudo para estar bem com todo mundo. Conhece alguém assim? O que é mais interessante é que não existe problema nenhum em você querer agradar as pessoas, tá certo? Não existe problema em você querer que as pessoas gostem de você. Não existe. Não existe problema de agradar as pessoas. O problema é quando você vive para agradar as pessoas. Eu coloquei uma frase esses dias no meu Instagram e eu escrevi mais ou menos assim: quem vive para agradar os outros perde a sua identidade e passa a viver um personagem. Eu já comecei a pregar, gente. Tá todo mundo comigo aqui? Quem vive para agradar os outros perde a sua identidade e se torna um personagem. Essa é uma verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado no meu coração já há algum tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar. Diga comigo, agradar. Agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Paulo está dizendo aqui ao povo de Tessalônica, ele está dizendo: olha, um dia nós ensinamos vocês, instruímos vocês um princípio, e o princípio é: agrade o Senhor. Instruímos vocês a viverem a fim de agradar a Deus. E ele continua dizendo: e nós estamos felizes porque vocês estão vivendo essa realidade, vocês estão cumprindo com aquilo que nós ensinamos a vocês. Mas ele continua dizendo: agora eu quero exortá-los para que vocês continuem, para que vocês não parem, para que vocês cresçam cada vez mais, para que vocês continuem cada dia mais. Continuem o quê, pastor? Continuem agradando a Deus. Ele diz: a minha vontade é que vocês entendam o poder que há em agradar a Deus sobre todas as coisas. A grande verdade é que é impossível agradar a Deus e ao mesmo tempo vivermos para agradar os homens. Quem levantou a mão já está até abaixando aqui agora. Meu Deus do céu. Ei, meu irmão, é impossível você viver uma realidade onde você quer agradar a Deus e você também quer agradar as pessoas. Não tem como. Não dá, é impossível. Você precisa entender que agradar a Deus não é algo que nós fazemos para que a gente possa merecer algo de Deus. Eu não agrado a Deus para que eu mereça alguma coisa dele, não. Eu agrado a Deus para que, de alguma forma, eu entregue a Deus voluntariamente um reconhecimento de quem Deus é na minha vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quando eu agrado a Deus, quando eu vivo uma realidade de agradar a Deus, eu não estou olhando e dizendo: Senhor, eu estou aqui te agradando para ver se o Senhor faz alguma coisa por mim. Não. Eu estou agradando a Deus
pelo simples fato de reconhecer quem Ele é na minha vida. Não é uma barganha, não é uma troca de interesses, é simplesmente olhar e dizer: eu entrego a Ti o reconhecimento daquilo que o Senhor é, de quem o Senhor é na minha vida. Não que Deus precise de um reconhecimento, não que Deus precise do nosso agrado, mas nós, eu e você, agradamos a Deus no momento em que nós entregamos a Ele e colocamos Ele como destaque nas nossas vidas. Não é Deus que precisa do nosso agrado, somos nós que precisamos colocá-lo na posição principal da nossa vida. Somos nós que precisamos agradá-lo ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Somos nós que precisamos agradá-lo ao ponto de dizer: o Senhor está em lugar de destaque na minha vida. Somos nós que precisamos agradá-lo ao ponto de dizer: Senhor, o Senhor está acima de todas as coisas na minha vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Jesus em João, o Evangelho de João 8:29, ele diz: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus olha e diz: olha, aquele que me enviou, ele não me deixou só, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. Eu tenho prazer de agradar a Deus, eu tenho prazer de agradar o Senhor. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:9, ele diz: por isso, nós temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Ele está dizendo: o meu prazer é agradar o Senhor, seja dentro da igreja, seja no meio do corpo, ou seja fora dele, seja do lado de fora. O meu prazer é agradar o Senhor, o propósito da minha vida é agradar a Deus sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 11, verso 6, aquele famoso texto: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Ele está dizendo: ei, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O momento em que eu entendo a realidade e o momento em que eu passo então a exercer a minha decisão, a minha atitude de agradar o Senhor, meu irmão, as coisas começam a mudar na minha vida. É interessante porque o amor de Deus por nós, ele não depende daquilo que nós fazemos. Deus, ele não nos ama pelo que nós fazemos, mas a nossa decisão de agradar a Deus fala do valor que Deus tem para nós. Deus, ele não depende daquilo que fazemos. Se fazemos algo bom ou ruim, não vai mudar nada a maneira que Deus vai olhar para mim e para você. Não é porque fazemos algo bom que Deus vai olhar e dizer: oh, agora sim, hein, filhão? Ou de repente fazemos algo ruim e ele fala: tá, meu Deus do céu não vai falar, né? Porque ele é o Deus do céu, né? Mas não é pelo que nós fazemos, isso não vai alterar a maneira que Deus olha para mim e para você. Mas no momento em que eu e você decidimos agradar a Deus, nós estamos olhando e dizendo: Senhor, nós estamos dando ao Senhor o valor que o Senhor merece na minha vida. O momento em que eu decido agradar a Deus, eu estou olhando e dizendo: Senhor, eu estou colocando o Senhor na posição de destaque na minha vida. Ei, não são os nossos resultados que definem quem nós somos. Os seus resultados não definem quem você é diante do Senhor. Quem aqui tem filhos? Você tem filho, filha? Quando você tem um filho, você sabe exatamente o que é essa realidade. Não é porque o meu filho fez algo errado que eu vou amá-lo mais do que o dia que ele fez algo certo. Ou o inverso também é verdadeiro. Não é porque ele fez algo certo que eu vou amá-lo mais do que o dia que ele fez algo errado. O que ele faz ou deixa de fazer, se é bom ou ruim, não vai tirar de mim o amor que eu tenho por ele. Mas o dia que o meu filho me agrada, meu irmão. Alguns dias atrás eu estava com Covid, e aí eu fiquei lá no quarto, né, alguns dias, e eu lembro que algumas horas ou um dia anterior, meu filho tinha feito algo muito ruim, muito errado. E aí eu exortei ele. E, gente, lá em casa tem tapa na bunda também. Chinelada,
O couro come lá. Zoe, se prepara, viu? E eu me lembro que ele tinha feito algo, mas aí eu fiquei de Covid, fiquei dentro do quarto, e no dia seguinte, ele chegou lá, gente, com um pratinho, com um pão, um cookies e um Danone quase caindo já. E ele veio, abriu a porta, entrou no quarto e ele foi me entregar. Ah, meu Deus do céu. Você sabe como é que é, né? Pai e mãe. O coração amolece todo, né? Mas isso não fez com que eu o amasse mais ou menos. Isso não fez com que eu olhasse para ele de uma forma diferente. Mas aquele agrado mostrou o quanto ele valoriza o nosso relacionamento. Ah, você não está me entendendo, não. O que eu quero que você entenda é que não tem como você viver agradando pessoas e querer agradar a Deus ao mesmo tempo. Ou você decide agradar a Deus, ou você vai decidir agradar pessoas. Não tem como você viver nesses dois caminhos. Eu quero aproveitar e abrir aspas aqui. Porque nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós como igreja, nós precisamos nos posicionar diante desse mundo. Nós precisamos nos colocar na posição e dizer, meu Deus, nós não queremos mais viver um evangelho diluído. Nós não queremos mais viver um evangelho que fica tentando agradar todo mundo. Nós não queremos mais viver um evangelho que fica tentando de alguma forma diluir a pregação, para que todo mundo se sinta aceito, para que todo mundo se sinta feliz, para que todo mundo no final olhe e diga, uau, que mensagem linda. Ei, chegou o momento de nós nos posicionarmos como igreja do Senhor. Talvez ainda existam alguns que estão acomodados, aceitando aquilo que o mundo está pregando, aquilo que o mundo está trazendo, e na sua cabeça você ainda olha e diz, sabe por quê, pastor? Porque eu não sou daqui, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é o céu, então deixa ferver tudo, deixa acabar tudo mesmo, o céu me espera. Ei, deixa eu te dizer algo, talvez você ainda não saiba, a salvação não é o fim, a salvação é o início. Deus salvou você, para que eu e você possamos transformar o mundo, e se o evangelho que nós estamos pregando não transforma, ele deforma. Eu só quis abrir um aspas aqui. E eu quero começar de mim. Porque chegou o momento de nós nos posicionarmos. Não dá mais para a gente olhar e dizer todos os caminhos levam a Deus. Quem disse isso? Só existe um caminho que pode levar ao céu. E esse caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma religião, não existe uma pessoa, não existe, só Jesus pode levar eu e você para o céu. Não são as suas boas obras, não é aquilo que você faz de bom, não é a pessoa gentil que você é, não é a pessoa educada que você é, não, meu irmão. Tudo isso faz parte da sua transformação diária, mas o que realmente vai salvar você é Jesus. Mas eu me incluo nessa posição de quantas vezes procurar trazer algo que agrade todo mundo. E eu confesso a você que para trazer essa mensagem eu fiquei pensando, meu Deus do céu, não é muito pesado? Porque a outra mensagem eu ia falar de descanso. Nossa, era muito mais gostoso, não era? É muito mais legal. Mas quantas vezes nós estamos vivendo esse evangelho diluído? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Para agradar todo mundo, para agradar as pessoas, para todo mundo ficar feliz comigo, para não ter problema com ninguém. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos como igreja. Agora, o que faz alguém viver para agradar todo mundo? Se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo, até o final o Espírito Santo vai tocar o teu coração. O que faz alguém querer viver para agradar os outros? Existem algumas características, mas a principal razão, e eu quero que você preste atenção comigo nisso, a principal razão é a busca pela aceitação e aprovação. Alguém que vive querendo agradar os outros, ele está em busca de ser aceito pelos outros. Alguém que vive em busca de agradar os outros, ele está procurando ser aprovado pelos outros.
São pessoas que não sabem dizer não. E pessoas que não sabem dizer não estão literalmente em busca de ser aprovadas. Tudo é sim. Pode fazer isso? Posso. Pode ir lá? Posso. Tudo é sim. Olha para quem está do teu lado. Fala um não para ela, bem grande assim. Ó, abre a boca e fala para ela, não. Fala mesmo, fala aí, você que está em casa. Escreve aqui, ó, escreve não. Ei, Jesus nos ensina, ele diz assim, olha, a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não. É bíblico. Ele olha e diz, ei, se você tiver que falar não, fale não. Se você tiver que falar não para o seu filho, fale não para o seu filho. Ah, mas ele não vai gostar. Fala não do mesmo jeito. Você precisa se posicionar. Mas querendo agradar, querendo ser aceito, querendo ser aprovado, nós não sabemos dizer não. Tem alguém comigo aqui ou só eu que estou vivendo essa realidade? Pessoas que vivem para agradar todo mundo, elas vivem abrindo mão de si mesmo. Elas abrem mão da sua própria vida, da sua própria vontade, porque elas procuram e vivem uma vida procurando ser aceitas. Pessoas que vivem agradando os outros, vivem frustradas, porque elas nunca vão receber em troca a mesma atenção que elas deram um dia. Se você vive querendo agradar as pessoas, você vai viver frustrado e você vai depois tentar colocar a culpa em Deus, ou na igreja, ou em qualquer outra coisa, quando a verdade é que você precisa decidir quem você quer agradar, a Deus ou aos homens. Está pesado hoje aqui. Eu pensei que ia ser mais pentecostal. O desafio que nós temos, o desafio da nossa geração, é ser quem realmente é, e não o que os outros esperam que a gente seja. Ah não, só tem 3 pessoas comigo, eu vou pregar só para vocês aqui, nesse cantinho de cá. Ei igreja, em nome de Jesus, entende isso. O desafio que nós estamos vivendo hoje é sermos quem nós somos e não aquilo que as pessoas querem que a gente seja. É a gente viver realmente a nossa realidade. Ei, se você é crente, meu irmão. Se você é cristão, você é cristão. Se você é evangélico, você é evangélico. Se você é homem de Deus, você é homem de Deus. Se você é marido, você é marido. Você não pode, não, no meu trabalho eu tiro a minha aliança, vai que de repente alguma coisa. Ei, lá no seu trabalho você tem que se posicionar como homem de Deus que você é, como marido, pai de família. Você tem que colocar ali, não, sabe o que eu faço, pastor? Eu tenho um Instagram, eu coloco o meu Instagram pessoal, eu tenho um outro fake para eu colocar. Ei, juventude, em nome de Jesus, a gente precisa entender quem realmente nós somos. Nós precisamos viver uma realidade onde nós buscamos agradar apenas a Deus e não aos homens. Chegou o tempo de nós nos posicionarmos. Eu não quero ser quem você quer que eu seja. Eu quero ser aquele que Deus criou e formou e disse que eu serei. Eu vivi essa realidade. Durante uma fase da minha vida, eu vivi isso. Eu mudei roupa. Eu mudei a forma de falar. Eu mudei tantas coisas para, de alguma forma, ser aceito dentro do ciclo que eu vivia. Até que eu entendi, eu falei, o que é isso? Eu estou deixando de ser quem eu sou. Eu estou deixando de ter as minhas características. Eu estou deixando de ter a minha identidade. Eu estou buscando, me comparando a alguém, a forma que prega, a forma que fala, a forma que gesticula, a forma que cultua. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, entende isso, pelo amor de Deus. Você tem o seu jeito, você tem a sua habilidade, você tem os seus dons, você tem o seu talento, você tem aquilo que é de Deus para a sua vida, e aquilo que você tem é único, é seu. Flua nesse chamado, flua nesse ministério, deixa Deus te usar do jeito que Ele fez você. Mas para com isso, pelo amor de Deus. Rick Warren, ele diz, o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. O segredo de você fracassar é a hora que você começa a querer agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Olha para quem está do seu lado, fala para essa pessoa, não dá para agradar todo mundo. Fala para ela, eu não vou mais te agradar. Não é bem assim, gente. Lembre que essa mensagem eu coloquei para agradar minha esposa, né? O tema que ela escolheu. Algumas pessoas você ainda tem que agradar. Mas não dá para agradar todo mundo. Agradei ela, talvez está ficando feliz ali da mensagem. E talvez a maioria que está olhando fala, meu Deus, que mensagem chata. Não dá para agradar todo mundo.
Agora tem uma história, eu quero encerrar aqui com essa história, de um rei chamado Saul. Se você começar a estudar a história desse cara, você fica estarrecido, surpreendido. Quando eu olho para a vida de Saul, eu vejo uma pessoa que não sabia quem realmente ele era. A Bíblia faz questão de dizer, e ela enfatiza algumas características físicas de Saul. Isso não é muito comum na Bíblia, mas na palavra faz questão de dizer que Saul era um homem alto e bonito. Tem algum alto bonito aqui hoje, nessa noite? Nenhum? A Bíblia diz que Saul era um homem alto e bonito. Ele tinha uma característica física mencionada na palavra. Mas sabe o que é interessante? Um dia Samuel se aproxima dele, e Samuel, olhando nos olhos dele, diz assim: ei Saul, apesar de você ter sido ungido rei de Israel, você sempre se considerou o menor da sua casa. O cara, ele tinha características que talvez nós invejamos. A Bíblia diz que a estatura dele era tão alta que os soldados batiam no ombro de Saul. Mas a palavra continua dizendo sobre a história de Saul, dizendo que Saul, ele foi escolhido rei de Israel. E se você não conhece essa história, depois você lê ela completa na sua casa, 1 Samuel 10, e vai seguindo. O povo de Israel queria um rei, assim como todos os outros países. Então eles se aproximam de Samuel e dizem para Samuel, o profeta, o sacerdote, dizem: Samuel, nós queremos que você unja um rei. Samuel ora ao Senhor, Deus dá a ele uma direção, ele escolhe Saul e unge Saul como rei de Israel. Sabe o que é interessante? É que no momento em que ele unge Saul como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo enche a vida de Saul, a tal ponto que ele começa a profetizar. Ele nem era um profeta, ele não fluía nessa unção, mas a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo e ele começa até mesmo a profetizar. De repente ele vai caminhando e ele se aproxima do seu tio. E quando o seu tio olha para ele, diz assim: e aí Saul, o que foi que o profeta disse a você? Lembra? O profeta tinha acabado de ungí-lo como rei. E o seu tio olha e diz: o que foi que ele disse a você? E a Bíblia diz que Saul não fala nada. Ele diz assim: não, ele disse que as ovelhas, que as cabras foram encontradas, mas ele não disse que ele tinha sido ungido. O que me dá a entender que quando Saul, mesmo que sendo ungido pelo homem de Deus, ele ainda não tinha reconhecido quem ele realmente era. Ele olha para o tio e ele tem vergonha de dizer para o tio que ele, a partir daquele instante agora, era o rei da nação. No dia seguinte, Samuel chama todo mundo, chama todo Israel, começa a selecionar entre as tribos, e aí se aproxima a tribo de Benjamim, onde Saul fazia parte, e de repente ela vai ali selecionando, até chegar na família de Saul. E é interessante porque, continua do jeito que estava aí, irmão. É interessante porque, até me perdi. Na família de Saul. E chegou na família de Saul, e todo o reinado, todos, o país inteiro ali esperando. Samuel olhou e disse assim: a partir de hoje eu vou apresentar para vocês o novo rei de Israel. E todo mundo ali esperando: quem será? Quem será? Quem será? Sabe o que acontece? Passa 1 hora, 2 horas, vai passando o tempo, e todo mundo: cadê ele? Quem é? Onde ele está? E aí Samuel vai orar a Deus. E Deus olha e diz assim: ele está aí no meio de vocês. Tem que ser uma voz mais de Deus, né? Ele está aí no vosso meio. E Samuel pergunta: aonde? Sabe onde Saul estava? Escondido atrás das malas, das bagagens. Eu acho que você não está entendendo a história. Imagina o dia que o Biden, que é o novo presidente dos Estados Unidos, foi tomar posse e foi ser aqui efetivado e apresentado à nação. E de repente ali a comitiva, todo mundo ali esperando, todo mundo aguardando para apresentar o novo presidente. E aí pergunta: onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? E está lá Biden escondido atrás das bagagens.
Olha o nível. Olha a imagem que Saul tinha a seu próprio respeito. Ele até então olhava e dizia: eu não mereço essa posição, eu não mereço esse cargo, eu não mereço essa função. Ele estava ali escondido atrás das bagagens. Mas aí de repente as pessoas conseguem tirá-lo e a Bíblia diz: tragam até nós. E trouxeram, arrastaram ele provavelmente e colocaram ele no meio do povo. E aí Samuel começa então a dizer: é isso aí, ele é o novo rei, ele agora é esse homem levantado. E começou a levantar a bola dele. E aí um grande grupo de pessoas, uau, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que um pequeno grupo de pessoas não aceitou. A Bíblia faz questão de dizer: alguns vadios, ou seja, pessoas não aceitaram. Sabe o que Saul faz? A Bíblia diz que aquelas pessoas não aceitaram, começaram a falar mal dele, mas a Bíblia diz que ele se calou. E eu sei que a verdade é que alguns momentos da nossa vida, a melhor coisa a se fazer é se calar. Mas uma das características de alguém que gosta de agradar todo mundo é fugir de conflito. Saul, ele queria tanto agradar as pessoas que ele preferiu fugir de algum conflito, se calar. Deixa que fale, deixa falar mal de mim. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, você precisa se posicionar nessa noite. Eu não estou falando para você sair daqui arrumando briga com todo mundo, não. Mas você precisa parar de querer agradar todo mundo. E a história continua. E de repente Deus dá uma direção a ele, diz assim: agora vai, reúne o povo, e você vai enfrentar uma guerra contra os amalequitas. E eu estou com você, eu vou dar a você essa vitória, eu estarei com você, eu vou estar à sua frente. O Senhor deu todas as palavras, todos os comandos para Saul. Saul vai, pega todo o seu grupo, enfrenta os amalequitas. Mas aí existe uma outra característica incrível aqui. Porque Deus havia dito o seguinte: mate todos os amalequitas e tudo que eles possuem. Mate tudo. Mas aí Saul, para querer agradar todo mundo, ele olha e diz assim: não mate os animais não. Os soldados querem os animais, então não vão matar as melhores crias. Mas aí, com uma desculpa para ficar um pouco mais religiosa e espiritual, ele diz assim: porque nós vamos ofertar ao Senhor. E aí então eles fazem exatamente isso, criam ali toda uma estrutura, pegam os animais, se aproximam, e Samuel chega até Saul e diz: ei, e aí Saul, o que você fez? Ele disse: não, eu fiz exatamente o que Deus tinha mandado, matei tudo, está tudo certo. Samuel olha e diz assim: não, você não matou os animais. Ele diz: não, eu não matei porque eu queria agradar os soldados, eles queriam que os animais estivessem vivos. Samuel olha para eles assim: é melhor você aprender a obedecer do que sacrificar. Ele olha e diz assim: ei, é melhor você obedecer a Deus do que aos homens. É melhor você desobedecer a direção de um homem do que desobedecer a direção de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que naquele instante Samuel olhou para ele e disse assim: por que você fez isso? A partir de hoje o teu reinado está sendo tirado de você. Mas agora eu quero encerrar de verdade. Sabe o que mais é o verso 30. O profeta acabou de dizer: eu vou tirar o reinado de você, porque você desobedeceu, porque você não seguiu o comando, porque você não fez segundo a vontade de Deus, porque você não agradou a Deus. Então a partir de hoje você perdeu o seu reinado. Meu Deus do céu, naquele momento, talvez se fosse alguém aqui, talvez fosse eu iria dizer: não, por favor, me perdoa. Sabe qual é a resposta de Saul? Verso 30, ele diz: é verdade, eu pequei. Vamos lá. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa assim adorar o Senhor, o teu Deus. Quando a gente encerra esse versículo, a gente olha e diz assim: uau, que coisa linda, ele foi adorar o Senhor. Ei, a intenção de Saul não era essa não.
A vontade dele não era essa não. Ele começa dizendo aqui, ele enfatiza, ele diz assim: olha, eu acabei de ser envergonhado, esculachado, eu estou aqui no meio de todo mundo. Faz o seguinte, Samuel, por favor, me honra diante das pessoas, me honra diante das autoridades, me honra diante do meu povo, me honre perante Israel, porque na verdade na mente e no coração de Saul não importava se ele tinha desagradado a Deus ou não. O que ele não queria era desagradar o povo. Ele olhava para o povo e dizia: eu quero agradar todo mundo, eu quero viver uma vida agradando todo mundo. E é exatamente isso que eu e você muitas vezes temos vivido nas nossas vidas. No final até colocamos algo para espiritualizar mais e dizemos: é verdade, eu vou adorar a Deus, mas no nosso coração o que nós realmente queremos é agradar as pessoas. Nós queremos que todo mundo fique feliz com a gente. Nós queremos que todo mundo olhe para nós e diga: uau, que pastor incrível. Uau, que mensagem maravilhosa. Uau, como ele prega bem. A verdade é essa. A verdade é que muitas vezes nós estamos vivendo essa realidade, olhando e dizendo: Senhor, eu quero na verdade ser honrado diante das pessoas. Quando o Senhor está dizendo para mim e para você: é melhor você obedecer a Deus, é melhor você seguir os princípios de Deus, é melhor você agradar o coração do teu Deus. Saul se preocupou em ser aprovado pelo povo mais do que ser aprovado por Deus. A preocupação dele era o que o povo vai pensar de mim, o que as pessoas vão pensar de mim, o que minha família vai pensar de mim, o que o meu marido vai pensar de mim. E nessa busca de nós fazermos as vontades das pessoas, nós literalmente nos esquecemos de ser quem Deus nos criou para ser. Nessa busca de querer agradar todo mundo, nós nos esquecemos de quem é o nosso Criador. Aquele que foi capaz de rejeitar o próprio Filho para aceitar a mim e a você. Aquele que foi capaz de rejeitar, de entregar, de dar o seu próprio Filho, para que hoje eu e você fôssemos aceitos por Ele. E quando nós recebemos essa aceitação, nós então passamos a nos aceitar. Quando eu recebo essa aceitação de Cristo por mim, eu passo então agora a aceitar quem eu sou. E por fim, eu não vivo mais em busca da aceitação de outras pessoas, porque para mim, o que importa é agradar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero convidar você nessa noite a parar de agradar todo mundo e começar a agradar a Deus, porque Ele te aceitou. Você não precisa mais ser aceito por ninguém. Você não precisa mais da aprovação de ninguém. Você não precisa mais que alguém diga para você o que você deve fazer ou não. Você não precisa mais viver essa escravidão. Você é livre, e para a liberdade Cristo te libertou. O Senhor te chamou e te escolheu. O Senhor te deu um nome, e esse nome que está sobre todo nome, nos céus e na terra, está aqui nessa noite para gerar em mim e em você vida, e vida em abundância. Aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você é muito além do que nós podemos imaginar, pensar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós precisamos decidir: ou agradamos a Deus, ou continuamos agradando aos homens. Que em nome de Jesus, eu e você possamos nessa noite decidir: eu quero agradar aquele que me criou, que me aceitou. Eu entrego a Ele nessa noite. Levante as suas mãos e comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo, comece a dizer a Ele: Jesus, Jesus, Jesus.